Depois de colocada a saída de rede de esgoto, estava na hora de terminar a fundação. Pedrão, mas você esqueceu de falar que antes de terminar a fundação, precisa preparar os conduítes para passar os fios de energia e telefone. Bem lembrado, Leila. Bem lembrado. Antes de terminar a fundação, além da saída do esgoto, tem que preparar os conduítes para as entradas de energia elétrica e de telefone, que vão atravessar o baldrame. Agora sim estava na hora de concretar os baldrames e o contrapiso. Os baldrames são responsáveis por manter a estrutura da casa unida e distribuir todo o peso no terreno. Por isso, eles devem ser feitos com cuidado e muito capricho. Para preparar os baldrames, que são vigas construídas embaixo das paredes, temos que seguir algumas recomendações importantes. Nas paredes de contorno da casa, é preciso deixar um encaixe na alvenaria para a construção do baldrame. Isto é feito deixando a última fiada de blocos com metade da espessura. Assim, nós vamos ter um vão de 20 centímetros de largura por 20 centímetros de profundidade. Depois, vamos preparar as formas de madeira para fazer a concretagem. Para o contorno da casa, vamos fechar a forma com uma tábua de 30 centímetros, pois o encaixe do baldrame tem 20 centímetros de profundidade e ainda precisamos de mais 10 centímetros para fazer o contrapiso, que é a cobertura da fundação. Nas paredes internas, podemos usar canaletas prontas para fazer a forma do baldrame. É muito importante nivelar bem as tábuas e as canaletas para o contrapiso não ficar torto. Depois de nivelar as formas, temos que preparar as armaduras dos baldrames. A armadura será feita com 4 barras de 10 milímetros de diâmetro, amarrada com barras de 5 milímetros a cada 20 centímetros. E aqui tem uma dica importante. Para a armadura não enferrujar, a gente precisa deixar uma capa de concreto de pelo menos uns 2 centímetros. Então, vamos fazer a armadura um pouco menor do que a forma, com 26 centímetros de profundidade e 16 centímetros de largura. Para a armadura não encostar no fundo e na lateral da forma, tem que colocar uns suportes de plástico para ficar um espaço na forma e o concreto poder cobrir toda a armadura. Nos lugares onde os baldrames se encontram e nos 4 cantos da casa, vamos fazer uma forma maior para os blocos de fundação. Nesses blocos, precisamos deixar também as barras de armadura para os pilaretes que serão construídos depois. São 4 barras de 10 milímetros com 80 centímetros de comprimento, sendo que 30 centímetros vão ficar dentro do concreto e os 50 restantes vão ficar para fora, esperando o momento de construir os pilaretes. Com todas as formas e armaduras colocadas nos lugares, a gente já pode começar a concretar os baldrames e contrapiso. Antes, precisamos acertar os desníveis do terreno. E para isso, temos que encher as valas que foram abertas e o terreno no centro da casa. Se o nível do piso ficou baixo, será necessário trazer terra de fora para cobrir este vazio. Para saber o volume de terra, é só multiplicar a área da casa pela altura que falta preencher. Cada caminhão de terra transporta entre 4 e 5 metros cúbicos. Mas é bom comprar um pouco a mais, porque você vai ter que compactar essa terra com brita número 2.
para garantir que o aterro fique bem firme e compacto. A terra tirada da cava foi o suficiente para nivelar o piso. Nós não precisamos comprar mais terra. Depois de todos os cuidados na preparação, tinha chegado a hora de concretar. Como o contrapiso tem que ter durabilidade, ser resistente e impermeável, precisamos usar um concreto forte com consumo mínimo de 7 sacos por metro cúbico e aditivo impermeabilizante. Quando a concretagem chegar no nível da forma dos baldrames, você deve acertar o piso. Com a régua de pedreiro bem apoiada na forma, faça um movimento de vai-vem, para que o concreto fique horizontal e rugoso. Assim, vai ficar mais fácil na hora de colocar o revestimento do piso, porque a argamassa vai aderir melhor. Depois de terminar a concretagem, é preciso proteger o concreto contra o sol, impedindo que ele perca água por evaporação. Basta cobrir toda a área concretada com um plástico preto, que aquece o concreto e ajuda o processo de cura. Mas atenção! Molhe o concreto algumas vezes por dia para que ele fique sempre molhado. É muito importante nessa fase que ele fique inundado mesmo. Deixe o plástico durante uma semana, sempre molhando o concreto e depois cubra-o com sacos vazios ou jornais para evitar dilatações que podem provocar rachaduras no piso. Ai, quando finalmente nós tiramos os jornais de cima do contrapiso, gente, parecia um sonho. Lá estava a base da nossa casa. Firme e forte, como se fossem assim as raízes de uma árvore que começava a crescer. Falando em jornal, Pedrão, o que você está dobrando, hein? Só porque meu time goleou o seu? Que nada, imagina, ainda temos 2 jogos ainda. Gente, no próximo programa você vai ver como se faz alvenaria de elevação. Não perca, afinal a casa é sua. Desanima não, Pedrão. Ah, imagina. Muda de time, vamos lá. Isso aqui foi mas isso daí, não, isso aqui, olha aqui. E aquele outro jogo que teve aqui, olha aqui. Olha aqui, vê se tem caminho. Não, você tá... Ah, que isso, não quero mais saber, chega. Você medir os 4 cantos, pôr no prumo e levantar a casa. Primeira coisa que tem que fazer é o alicerce, né? Que a gente chama de fundação. Fazendo a fundação, depois começa a subir a parte de alvenaria, que são as paredes divisórias dentro de casa. A parede, você deve estar colocando os blocos, né? E a massa, sempre com um plumo, né? Para estar sempre rentinha, para não ter problema de estar caindo depois dessa parede, né? Às vezes acontece, você está fazendo uma parede, ela fica torta, fica fora de prumo, tem que desmanchar essa parede para estar fazendo ela novamente. Para não ter perigo depois de estar caindo em cima de alguém, causando acidentes, né? Da minha importância é o seguinte, é muita emoção, porque o cara que nunca teve uma casa na vida, e ele chegar a ter uma casinha, eu acho que deve ser uma emoção que... Acho que a emoção não tem quem pague, né? Eu não tenho nem palavra para dizer nem agradecer, né?